A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, Canto 2. O crepúsculo marrom marcava o fim do dia, e todos os seres vivos descansavam de suas fadigas, mas eu estava ali, sozinho, e me preparava para encarar a batalha que me aguardava. Assim como a jornada perigosa e penosa que está gravada em minha memória que não erra. Ó musas, ó grandioso gênio, ajudai-me agora. Ó memória, que anotaste tudo o que aconteceu, agora será mostrada a sua excelência. Assim comecei. Poeta e também meu guia, antes de confiar-me esta grande aventura, julgue, por favor, se minha força é capaz. Você nos conta que aquele que gerou Sílvio, ainda corruptível, adentrou o mundo dos imortais, permanecendo em seu corpo vivo e sensível. E o inimigo de todo mal lhe foi cortês, revelando o grande efeito de tudo o que ele faria, e quem viria a ser, e qual seria sua posteridade. Com razão, o homem pensador poderia duvidar, mas de fato ele fundou a nobre Roma e seu domínio, e nos altos do céu Empírio foi eleito. E verdade seja dita, sua cidade e seu império estavam destinados a ser a cátedra sagrada, onde se assenta hoje o sucessor de Pedro. Através dessa jornada narrada por ti, ouvimos coisas ditas a ele, às quais ele deveu seu triunfo e a origem do manto papal. Mais tarde, por ali encaminhou o vaso escolhido, para então recebermos a unção da fé, que é o início do caminho para a salvação. Mas por que eu deveria ir? Quem me dará a sanção? Pois eu não sou Enéas, nem sou Paulo, nem eu nem ninguém poderia ser digno. Portanto, me aventurando ao seu chamado, temo que esta viagem seja precipitada. Contudo, nada mais digo, ó sábio, você sabe tudo. Como alguém que desiste de algo que desejava, e cujo propósito se modifica com o seu pensamento, para que seja desfeito tudo aquilo que começou, naquela encosta negra eu fiquei perturbado. Porque dentro de mim, com todo o meu coração, eu recuava da missão que antes eu desejava. Se bem entendo estas tuas palavras, respondeu aquela sombra magnânima, sua alma foi assaltada pela covardia, que muitas vezes pesa tanto em um homem e que o faz hesitar diante de um objetivo nobre, como a besta assustada diante de uma sombra. Mas para que eu o livre deste terror, o discurso que ouvi eu vou narrar, pois antes de tudo tive compaixão pela sua dor. Quando eu estava entre aquelas almas suspensas, uma dama saudou-me. Ela era tão abençoada e bela que logo implorei para servir ao seu comando. Seus olhos brilhavam mais do que as estrelas, e ela começou a falar com uma voz tão doce como apenas as vozes dos anjos são. Ó sombra de Mântua, alma de completa cortesia, cuja fama sobrevive na terra e ainda mais crescerá, através de todas as eras, enquanto o mundo durar. Um amigo meu que tem a sorte como sua inimiga, encontra obstáculos em seu caminho deserto, e ferido pelo terror, não consegue ir além. E ele está tão perdido que eu temo ter me levantado tarde demais para ajudar, por tudo o que ouvi dizerem sobre ele no céu. Vá com seu discurso persuasivo e o convença, e com toda a ajuda necessária seja seu guardião, e que ao tocá-lo eu possa ser consolada. Saiba, é Beatriz que está te chamando agora. Eu venho de onde mais desejo voltar. Minha vinda e meu apelo são regidos pelo amor. Quando eu estiver novamente diante do meu Senhor, junto a ele intercederei por ti em teu louvor. E aqui ela se calou, e eu então respondi: Ó Senhora da Virtude,
a única razão pela qual a raça humana supera todas as misérias, abaixo do céu que gira no espaço mais estreito. Seguir teus comandos me agrada tão bem, e é inútil contestar, porque já está consumado. Seu maior desejo não é necessário repetir. Mas diga-me, como não temes cair assim, até estas profundezas descendo da vasta região, para onde logo precisas voltar? Por que você sonda as coisas tão profundamente? Ela respondeu. Prontamente responderei, pois vindo até aqui não passei por nenhum terror. Não fico mais, de certo, amedrontada por tais coisas, pois este mal não tem poderes para me ferir. Não tenho neste lugar nada a temer. Deus, em sua grande generosidade, me tornou imune a todas essas misérias, e nenhuma das chamas deste fogo me incomoda. Há uma nobre senhora que no céu suspira pelos obstáculos para os quais agora te envio, e pode quebrar o rígido decreto dos céus. Esta, chamando Lúcia, assim lhe falou. Seu devoto precisa muito de sua ajuda. Então se apresse e interceda por ele. E Lúcia, que odeia toda e qualquer crueldade, rapidamente levantou-se e veio até mim, quando eu conversava com a venerável Raquel. E disse-me, Beatriz, verdadeiro louvor a Deus, por que não ajudas aquele que tem tanto amor por ti? E dentre a multidão vulgar te elegeu como adorada? Não o ouve chorando e como se lamenta? Nem vê a morte que agora o ameaça, em uma inundação mais terrível do que o mar? Nunca na terra alguém correu tanto, seduzido pelo lucro ou impelido pelo medo, mais rápido do que eu, quando ela assim falou. Sim, eu desci de minha bendita estação, por ter confiança em teu falar honesto, que honra a ti e àqueles que o ouvem. Quando ela terminou de dizer essas palavras, ela desviou os olhos brilhantes de lágrimas, e por isso fui instado a ter mais pressa. E foi assim que vim até você como ela desejava, e o libertei daquelas bestas furiosas que impediam o caminho para subir a bela colina. O que o aflige então? Por que resiste? Por que nutre em seu coração um medo covarde? Onde está a sua ousadia? Onde está a sua bravura? Se 3 senhoras abençoadas se preocupam com você na corte do céu, e estas minhas palavras preparam-te para tal riqueza de bem-aventurança? Como pequenas flores fechadas pelos calafrios da noite, quando tocadas pela luz branca da manhã, sobre suas hastes desabrocham, belas por inteiro, assim minha coragem vacilante mudou de figura, e uma alegria boa percorreu meu coração. E eu declarei, como uma criatura que se liberta, ó bela compassiva, que em meu socorro se moveu. E você é tão gentil que obedeceu prontamente ao doce apelo daquelas belas palavras. A sua eloquência depositou em meu coração o desejo mais ardente de prosseguir. E a intenção que antes eu tive, agora não evito mais. Sigamos minha vontade com a sua se mescla. Você é meu guia, meu senhor, meu mestre. Estas foram minhas palavras enquanto eu o seguia, e entrei pela estrada íngreme e acidentada. Estamos então no canto 2 do Inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Aqui nós já encontramos Dante fazendo bem no início a invocação às musas e principalmente a memória, mnemosine, né? Invocação das musas, que a memória não deixe, para que mostre a sua excelência. Ajudai-me, ó grandioso gênio, ó musas. Ele então hesita diante daquilo que o espera, de atravessar então esses reinos do inferno, do purgatório e do paraíso. Dante passa aqui o dia, né, conversando com o Virgílio,
Já é noite de sexta-feira, então ele começa o canto dizendo: o crepúsculo marrom marcava o fim do dia. Então foi gasto um dia inteiro nessa tentativa de subir a colina do Gólgota, em que aparecem o leopardo, aparecem a loba e o leão. O leopardo, o leão e a loba impedindo Dante de subir. Então ele volta correndo para o vale, lá no canto 1, e encontra uma sombra, um vulto, e reconhece, né, e fica sabendo que é Virgílio, que vai ajudá-lo, que foi enviado para ajudá-lo nessa missão. Então eles passam um dia nessa tentativa de subir, eles tentando subir, e depois na conversa com Virgílio. Então, no início aqui nós temos o presente, que é uma das questões importantes da épica, que é a invocação às musas. Isso acontece, né, em outras épicas, como nos Lusíadas de Camões, né, e pede a invocação das musas para ajudá-lo. As musas, na mitologia greco-romana, eram entidades a quem eram atribuídas a capacidade de inspirar o poeta, de maneira artística ou científica. Então nós temos 9 musas, filhas de Menemose, a memória, e Zeus, Júpiter. Na Teodiceia, na Teogonia, o Hesíodo vai falar dessas musas que tiveram esse privilégio aí de inspirar os poetas, inspirou o Hesíodo, e aqui também ela inspira o próprio Dante. E o Dante começa a conversar com o Virgílio, embora aqui ele fala que está sozinho, né, mas eu estava ali sozinho e me preparava para encarar a batalha que me aguardava. Por que ele fala que estava sozinho? Né? Porque o Virgílio, no fundo, é uma sombra que habitava aí o limbo, a antecâmara do inferno, né? O primeiro círculo aí, o limbo, onde habita o Virgílio. Ele era uma sombra, é por isso que o Dante fala que ele está sozinho. Então ele começa a dizer para o Virgílio: você nos conta, poeta, que aquele que gerou Sílvio, o pai de Sílvio, então é Enéas. Ele encontra o Enéas no mundo das sombras, o seu pai Anquises, que prediz a sorte de seus descendentes até a época de Augusto. Isso lá na Eneida, o Virgílio nos conta que o Enéas desceu à região dos mortos para encontrar o pai dele, que era o Anquises. E aqui, esse Enéas que havia gerado Sílvio e foi para o reino dos mortos ainda corruptível, ou seja, o Enéas não estava morto. Ele adentrou o mundo dos imortais, permanecendo em seu corpo vivo e sensível. Ele vai ao reino dos mortos, é a trajetória do herói, né? E volta. Então Dante vai percorrer esses reinos também ainda num corpo corruptível. Ele não está morto, o Dante. E daí ele fala para o Virgílio: e o inimigo de todo mal lhe foi cortês, revelando o grande efeito de tudo que ele faria e quem viria a ser e qual seria a sua posteridade. Ele retoma, então, essa trajetória da Eneida. Com razão, o homem pensador poderia duvidar, mas de fato ele fundou a nobre Roma e seu domínio, e nos altos do céu Empírio foi eleito. Aqui nós temos o poeta trazendo para o Virgílio a importância de Enéas ter fundado Roma, predestinando ali a fundação, né, da Igreja Católica. Ele vai dizer aqui: em verdade seja dita, sua cidade e seu império estavam destinados a ser a cátedra sagrada. Quem estava destinado? Né? Roma, o Império Romano, que Enéas funda, né, a esse mundo romano. Estava destinada a ser a cátedra sagrada onde se assenta hoje o sucessor de Pedro. O Dante está falando isso elogiando o Virgílio, né? Você como que preparou com a fundação aí de Roma pelo Enéas a futura fundação da igreja. Dante usa uma linguagem ligeiramente apologética, enquanto ele explica para Virgílio, o grande poeta imperialista e pagão, a causa final de Roma e do seu império.
Como um entusiasta da religião católica e do ofício papal, ele faz de toda a história romana, a história de Enéas fundando Roma, uma preparação para o estabelecimento da Igreja Católica. Está fazendo um elogio aqui a essa Igreja Católica. Mesmo assim, ao longo de suas obras, Dante se permite culpar os papas como homens falhos que são, como nós veremos em várias partes da comédia. Vários papas estarão no inferno, né? São falhos. Nesta menção a Roma enfática, aqui no canto 2, sendo nomeada então Roma como a cátedra de Pedro, olha onde se assenta hoje o sucessor de Pedro. Ali estava destinada a ser a sua cátedra. Nós temos uma censura implícita do Dante à igreja estar aqui em Avignon, né, que nós temos então 2 papados nessa época. Em 1305, houve a transferência da Santa Sé para Avignon. Nós tínhamos um papa em Avignon e um papa em Roma. Então Dante viveu esse período. Ele, certa vez, vai escrever, ele estava no exílio, e escreve para os cardeais, na época da eleição de um outro papa lá, acho que tinha morrido Clemente V, ele escreve falando, olha, elejam alguém que tenha força de trazer o papado para Roma, tirar essa questão de 2 papados, papado em Avignon. Então, em Avignon já estava desde 1305. Então, aqui Dante está falando, é lá em Roma que deve ficar o papado. Nós temos aqui uma censura implícita nessa situação da igreja na época de Dante. Daí ele continua para Virgílio, né? Nessa jornada narrada por ti, ouvimos coisas ditas a ele, a Enéas, às quais ele deveu o seu triunfo e a origem do manto papal. Está sempre ligando a história da fundação de Roma à questão da igreja, né? Mais tarde, por ali, caminhou o vaso escolhido, né? Aqui ele vai falar que, por Roma, caminhou o vaso escolhido. Quem que é esse vaso? Paulo. Que, como Enéas, também visitou o mundo dos mortos, né? Paulo fala que chegou na região do terceiro céu. Acho que é na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10, ele fala que ele esteve no terceiro céu. Paulo também tem em mente o céu ptolomaico, né? Eles pensam conforme essa estrutura do céu, da região eterna aí, né? Paulo diz que ele foi até o terceiro céu. Então, aqui o Dante está falando até o vaso escolhido, que é Paulo, ele passou pelo terceiro céu, ele foi também nesse mundo eterno. Ao longo dos poemas, vários exemplos vão ser tirados da história pagã e mesmo da poesia e da mitologia. Vão ser citados por Dante com o mesmo peso das fontes cristãs. Nós vamos ter em vários momentos aqui monstros mitológicos, referências cristãs, e tudo isso Dante traz para a sua comédia, né? Mais tarde, então, por ali caminhou o vaso escolhido, Paulo, para então recebermos a unção da fé, que é o início do caminho para a salvação. Aí ele pergunta para o Virgílio, mas por que eu deveria ir? Quem me dará a sanção? Porque eu não sou Enéas, não sou Paulo, não sou ninguém para ser digno de subir aos céus ou de atravessar essas outras regiões. Portanto, me aventurando ao seu chamado, temo que esta viagem seja precipitada. Nós temos aí um certo receio do Dante de enfrentar tudo isso. Contudo, nada mais digo, ó sábio, você sabe tudo. Aí ele termina a fala e vem uma comparação do poeta. Como alguém que desiste de algo que desejava e cujo propósito se modifica com o seu pensamento para que seja desfeito tudo aquilo que começou, naquela encosta negra eu fiquei perturbado, porque dentro de mim, com todo o meu coração, eu recuava da missão que antes eu desejava. Temos um receio, um medo que é próprio enfrentar essa região aí dos mortos, a região, né, entrar nesse mundo dos mortos. O Joseph Campbell vai falar dessa trajetória do herói. O herói sempre atravessa a região dos mortos. O próprio Jesus, né? Ele passou 3 dias nos infernos, no Sheol, na região dos mortos.
E aqui o Dante, né, fica meio receoso. Ele diz que ficou perturbado dentro de mim, com todo o meu coração, eu recuava da missão. Entra Virgílio. Se bem entendo essas tuas palavras, sua alma foi assaltada pela covardia, que muitas vezes pesa tanto em um homem e que o faz hesitar diante de um objetivo nobre, como a besta assustada diante de uma sombra, como o animal se assusta, né? Mas para que eu livre deste terror, eu vou contar o que aconteceu. Aí nós temos o Virgílio contando o porquê que ele está ali. O que aconteceu para ele assumir essa missão de ajudar o Dante a atravessar o inferno, o purgatório e o paraíso. Ele vai contar para ele que ele estava lá entre as almas suspensas, no limbo. O Virgílio não entra no céu, então ele está no limbo, no círculo dos pagãos virtuosos, no canto quarto, quando uma dama saudou-o. Essa dama é Beatriz, a heroína da Vita Nuova, a quem Dante prometeu um dia. Dante diz, né, não importa quantos anos dure minha vida, sempre direi sobre ela o que nunca foi dito antes sobre mulher alguma. Essa Beatriz, a amada de Dante, da Vita Nuova, que é um escrito de Dante, quando ele morava em Firenze, ela aparece aqui já no segundo canto. Ela é mencionada no primeiro e aparece aqui para conversar com o Virgílio. Ela vai até o círculo quinto, onde estava Dante, no círculo dos pagãos virtuosos. Ele foi lá andar um pouco por ali e ele então recebe a visita de Beatriz. Beatriz morreu em 1290, aos 24 anos. Na comédia, ela preenche diferentes papéis. Ela é a glorificada Beatriz Portinari, aqui no segundo canto. Ela já está no céu, conversando com Santa Luzia ou Lucia, conversando com Raquel, a matriarca do Gênesis. Ela é essa mulher, então, glorificada, a quem o Dante conhecera em Florença. Também representa a virtude e a verdade celestial, ou conhecimento da virtude. Ela é a senhora da virtude. Ela vai até esse círculo quarto, onde está o Dante, saudou, e ela era abençoada e bela. E ele logo se colocou ao comando dela. O que ela quer, né? É o servo aí da dama. Virgílio vai dizer que os olhos dela brilhavam mais do que as estrelas. E ela começou a falar com uma voz tão doce como se fosse um anjo, como só os anjos falam. Então ela está glorificada. Daí ela vai contar que ela estava lá no céu e que ela está ali pedindo a ajuda do Virgílio, porque um amigo dela, que é o Dante, está sofrendo tribulações lá numa selva escura, está sendo acossado no meio do caminho deserto pelo terror e por feras, e que o Virgílio vá ajudá-lo, porque ele está aqui perdido nessa selva escura. Mas antes ela faz um elogio a Virgílio. Ó sombra de Mantua, alma de completa cortesia, cuja fama sobrevive na terra e ainda mais crescerá, através de todas as eras enquanto o mundo durar. Olha o elogio a Virgílio. Um amigo meu que tem a sorte como sua inimiga, o destino está contra ele, a fortuna, ele está perdido na selva, ele encontra obstáculos em seu caminho deserto, é ferido pelo terror, não consegue ir além, não consegue buscar a virtude, subir o Gólgota. Ele está perdido, ele está tão perdido que eu temo ter me levantado tarde demais para ajudar, por tudo que eu ouvi dizerem sobre ele no céu. Olha o Dante dizendo, eles falam sobre ele lá no céu. Eu acho que eu cheguei tarde para ajudá-lo. Vá com seu discurso persuasivo e o convença, e com toda a ajuda necessária seja seu guardião, e que ao tocá-lo eu possa ser consolada. Você consiga tocar o coração do Dante. Vá até lá, ajude-o. E ela se identifica, né? Saiba, é Beatriz que está te chamando agora. Eu venho de onde mais desejo voltar, né? Do céu. Minha vinda e meu apelo são regidos pelo amor. Amor maiúsculo, Deus, né? Quando eu estiver novamente diante do meu Senhor, junto a ele intercederei por ti em teu louvor. Intercederá por Virgílio. E aqui ela se calou e eu então respondi. Ó Senhora da Virtude. Aqui que
Virgílio a chama, né, Senhora da Virtude. A única razão pela qual a raça humana supera todas as misérias abaixo do céu, que gira no espaço mais estreito, né, o céu da Lua, o mais próximo dos planetas no sistema ptolomaico. Então ele diz, abaixo do céu que gira no espaço mais estreito. Seguir teus comandos me agrada tão bem, e é inútil contestar porque já está consumado. Seu maior desejo não é necessário repetir, então está pronto para fazer aquilo que a Beatriz quer, ajudar o Dante a sair do vale, né, a subir o monte da virtude. Mas diga-me, como não temes cair assim, né? Você vem do céu para cá, para o inferno, até estas profundezas, descendo da vasta região. Então você desceu do empíreo, ou décimo e maior céu de todos, ela está bem lá no alto, né, a Beatriz. Você desceu de lá. O empíreo é o céu do descanso divino. É um acréscimo feito pelos astrônomos cristãos aos céus do sistema ptolomaico, que era de 9 céus. Os cristãos astrônomos fizeram o 10º céu, o empíreo, o céu do descanso. De lá, Beatriz desce até as profundezas. Aí o Virgílio pergunta, você não temes cair assim? Ela diz, né, você que sonda as coisas tão profundamente, prontamente vou te responder. Pois vindo até aqui não passei por nenhum terror. Não fico mais, de certo, amedrontada por tais coisas, naquilo que ela vê lá no inferno. Ela não tem mais medo, pois este mal não tem poderes para me ferir. Ela é santa, né? Ela tem a virtude. Não tenho neste lugar nada a temer. Deus, em sua grande generosidade, me tornou imune a todas essas misérias do inferno, e nenhuma das chamas deste fogo me incomoda. Ela é imune a todo esse sofrimento. Ela passa por aquilo e sai ilesa, né? Há uma nobre senhora que no céu suspira pelos obstáculos para os quais agora te envio, e pode quebrar o rígido decreto dos céus. É a Virgem Maria, né? Essa senhora nobre no céu suspira pelos obstáculos que agora te envio, né? Salva Dante, é ela que me pediu. Aliás, ela pede para Santa Lúcia e Santa Lúcia pede para Beatriz. Aqui, a benignidade da vida da Virgem não apenas socorre aqueles que pedem, mas frequentemente antecipa suas demandas. Está no Paraíso, canto 33. Maria é o símbolo da graça divina. Ela antecipou para socorrer Dante, em seu sentido mais amplo. E Maria e Cristo não serão mencionados no inferno pelo nome. Aqui ela fala nobre senhora. Então Maria viu aquele sofrimento de Dante e foi ela que suspirou para que Beatriz intercedesse. O que Nossa Senhora fez? Ela foi chamando Lúcia, ou Lúcia, assim lhe falou. Santa Luzia, ou Lúcia, ou Lutia, né? Santa Luzia é a santa mártir de Siracusa, protetora dos olhos. Sugere que esta poderia ser também aqui um outro estudioso, que esta santa Lúcia poderia ser uma beata Lúcia de uma família da época, a família Ubaldini de Florença, que era irmã da beata Giovanna e do cardeal Ottaviano. De qualquer modo, então, sabe-se que as graças de Santa Luzia, a Luzia de Siracusa, são especialmente úteis para aqueles com problemas de visão, porque o Dante, por um período, ele teve problemas nos olhos, problemas na vista, e ele invocou Santa Luzia. Então pode ser tanto a Luzia de Siracusa, a famosa Santa Luzia, protetora dos olhos, da visão, ou uma Luzia que era beata na época de Dante, de uma família conhecida, a família Ubaldini. Aqui então Luzia é o símbolo da graça iluminadora, porque ele era alguém que buscava a luz. Então pode ser a Santa Luzia mesmo de Siracusa, né? Então Maria, chamando Luzia, lhe diz: seu devoto precisa muito da sua ajuda. Interessante, né? Nossa Senhora intercedendo. Aqui a palavra devoto também, no original, o seu fedele, o seu fiel. Utilizada por Dante no original, pode ser lida no sentido de fiel ou devoto, mas também significava vassalo. Olha que bonito, né? No dialeto toscano, e podemos considerar essa referência para dar força ao apelo de Nossa Senhora a Santa Lúcia. O dever do suzerano em ajudar seus vassalos.
Então, o seu vassalo precisa muito da sua ajuda. É uma linguagem medieval. O seu devoto, o seu vassalo, o seu fedele, aquele que é fiel a você, precisa muito da sua ajuda. Então, se apresse e interceda por ele. Nossa Senhora vai até Santa Luzia. E Luzia, que odeia toda e qualquer crueldade, rapidamente levantou-se e veio até mim, quando eu conversava docemente com a venerável Raquel. Docemente foi eu que pus. A Raquel é a esposa de Jacó, ou Israel, lá do Antigo Testamento. É uma das matriarcas, é a mãe de José e de Benjamim. É o símbolo da vida contemplativa levada no céu por Beatriz. Então Beatriz estava lá de boa com a Raquel, conversando sobre as questões celestes, e a Santa Luzia chegou, né? Ela diz: Beatriz, verdadeiro louvor a Deus. Por que não ajudas aquele que tem tanto amor por ti? Olha que bonito. E dentre a multidão vulgar te elegeu como adorada. Ele te ama demais, Beatriz. Dentre a multidão de mulheres ele escolheu. Não ouve chorando e como se lamenta, nem vê a morte que agora o ameaça. Em uma inundação mais terrível do que o mar, socorra ele, socorra Dante. Santa Luzia pede, né? O mar de problemas. Então, olha, em uma inundação mais terrível do que o mar. O Dante passava principalmente por problemas políticos em Florença, né? Ele está envolvido aqui na vida terrena, ele foi expulso de Firenze, ele está passando por terríveis problemas. Perseguido pela fraude, a loba. Nunca na terra alguém correu tanto, seduzido pelo lucro ou impelido pelo medo, mais rápido do que eu quando ela assim falou. Aí o Virgílio correndo para socorrer Dante. Sim, eu desci da minha bendita estação, por ter confiança em teu falar honesto, que honra a ti e aqueles que o ouvem. Ah, não. É a Luzia ainda falando para Beatriz. Nunca na terra alguém correu tanto, seduzido pelo lucro ou impelido pelo medo, mais rápido do que eu quando ela assim falou. Então, a Beatriz dizendo para o Virgílio, né? Eu corri tanto quando a Santa Luzia isso me falou. Sim, eu desci de minha bendita estação, do Empírio, por ter confiança em teu falar honesto, no falar da Santa Luzia, que honra a ti e aqueles que o ouvem. E ela vem aqui, ou melhor, por ter confiança em Virgílio. Ela correu tanto, obedecendo a Santa Luzia, por ter confiança no falar honesto de Virgílio, que honra a ti e aqueles que o ouvem. Então, eu vim falar com você. É para você socorrer. Então, é sempre assim: a Maria pede para Santa Luzia, Luzia pede para Beatriz, Beatriz pede para o Dante. Ela está falando: eu corri tanto quando a Santa Luzia me falou para vir falar com você, porque você tem um falar honesto. E aí volta o Virgílio. Quando ela terminou de dizer essas palavras, ela desviou os olhos brilhantes de lágrimas. Então aqui na nota, né, Beatriz chora pela miséria humana, especialmente a miséria de Dante. Aqui ela não seja afetada pelas visões terríveis do inferno, ela fala, isso não me atinge, mas ela chora pela miséria do Dante. Não porque ela está sendo afetada pelos tormentos aí que ela está vendo lá no inferno. Ela desviou os olhos brilhantes de lágrimas e por isso fui instado a ter mais pressa. E eu vim correndo te socorrer. E assim foi que vim até você, como ela desejava. E o libertei daquelas bestas furiosas, que impediam o caminho para subir a bela montanha. Aí o Virgílio fala para Dante, né? Por que você se aflige? Por que você resiste? Por que nutre em seu coração um medo covarde? Onde está a sua ousadia? Onde está a sua bravura? Se 3 senhoras abençoadas, né, Maria, Santa Luzia e Beatriz, se preocupam com você na corte do céu, e essas minhas palavras preparam-te para tal riqueza de bem-aventurança, mas aí termina a fala do Virgílio e vem uma comparação do poeta. Como pequenas flores fechadas pelos calafrios da noite. Vocês estão lindos, né? Os calafrios da noite fecham as flores.
quando tocadas pela luz branca da manhã, sobre suas hastes desabrocham, belas por inteiro. À noite as flores se fecham, o calafrio da noite fecha as flores, de manhã elas se abrem, tocadas pela luz branca da manhã. Belíssimo, né? Assim minha coragem vacilante mudou de figura, quer dizer, abriu, teve coragem. E uma alegria boa percorreu meu coração, e eu declarei como uma criatura que se liberta: ó bela compassiva, falando de Beatriz, né? Quem meu socorro se moveu, ela veio lá do Empírio para cá. E você, Virgílio, tão gentil, que obedeceu prontamente ao doce apelo daquelas belas palavras, a sua eloquência depositou em meu coração o desejo mais ardente de prosseguir. E a intenção que antes eu tive, agora não evito mais. Criou coragem para ir, né? Sigamos. Minha vontade com a tua se mescla. Os dois poetas juntos, né? Aqui os dois, né? Enfrentando as bestas. Virgílio e Dante. Achei linda essa imagem. Você é meu guia, meu senhor, meu mestre. Depois, então, de ouvir Virgílio, Dante foi motivado a aceitá-lo como guia, né? Mas também como mestre e senhor. Olha. Você é meu guia, meu senhor e mestre. Então ele muda, né? Mais além de guia, é senhor e mestre. Estas foram minhas palavras enquanto eu seguia. E o verso que conclui, o verso 142. E entrei pela estrada íngreme e acidentada. Vai começar então o caminho pelo inferno. Eles vão passar pelo vestíbulo, pelo portal do inferno, e vão começar a andar pelos círculos do inferno. E depois nós vamos caminhar com eles também, né? Aqui nós temos a Beatriz recebendo Santa Luzia, né? Beatriz e Luzia. Luzia vem conversar com Beatriz para animá-la, né? Vá socorrer o seu amigo. Beatriz então vai até Virgílio. Esse é o canto 2 da Divina Comédia. Então nós temos aqui o canto 1 como um prefácio. Cada parte da Divina Comédia tem 33 cantos. Então aqui o canto 1 do inferno é tipo um prólogo. Então o inferno tem 34 cantos, porque o primeiro é um prólogo. Retomando aí a questão da idade de Cristo, essa questão simbólica dos números está sempre presente aqui na Divina Comédia. Como nós estamos percebendo, o canto 1 e o canto 2 são como introduções ainda, né? Para eles começarem a percorrer esse inferno. Estão como que se preparando para entrar no inferno. No caso, o final do canto 1, né? Então ele se afastou e eu o segui. Depois o Dante desanima, aí invoca as musas, tem um desânimo, e no final, depois que o Virgílio relata toda essa história das damas celestes que intercederam, vai terminar. E entrei pela estrada íngreme e acidentada. Aqui nós temos então uma preparação do leitor também para adentrar com eles, com Dante e Virgílio, o inferno. É isso aí, um abraço e até mais.